estamos no Lifeguard e hoje, bom, eu faço uma nova animação que o canal chamado Voljoy, que eu já vi esse canal e fazia vídeo de pixel art, sim, a animação deles são tudo em pixel art, isso é maneiro. E eu tenho um tour meio luxuoso, meio sexual. Ele fez a animação como a animação do The Lily Saga do jogo Dead Art e da série SCP. Sim, ele conseguiu fazer uma história baseada na SCP, o cara é bom. E literalmente lançou uma nova série, um novo episódio, não é um novo episódio, é um piloto, nem é piloto, é um curta, só que mais longo. Tem 40 minutos, sabe? Então hoje eu vou falar sobre uma animação chamada Pau. A animação chamada Pau. Então, venha comigo nessa jornada e explicar todo o universo dessa animação. A história já começa literalmente com um ser cósmico, sim, um bicho cósmico parece. Que eu não sei o nome, mas eu vou associar que é o Vort, porque a capa do canal do cara é o mesmo cara do bicho. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Mas ele está literalmente procurando um outro mundo, parece, uma garota. Isso é meio estranho. Mas daí começa a ter um pane no sistema todo. E ele vai até o local onde tem três local para colocar coisa, né? 3 cápsulas. E uma dessas cápsulas é um orb. E esse orb ele foge do local e começa a andar em todas as dimensões. Sim, ele começa a andar em dimensões, até chegar no mundo onde está o nosso protagonista. Mas é literalmente mais depois da história. Sim, esse orbe, esse meteoro aí, aparece mais depois pra história. Mas agora vamos pra história de verdade. Esse é o contexto no começo. Esse é o contexto do começo. A história já começa com o nosso protagonista, chamado Paul, que é alguma coisa. Assistente, acho que assistente ajuda alguma coisa. É uma coisa assim, vou deixar na tela se eu achar o nome dele. Tá em inglês, ó. O nosso Paul é um robô que está procurando sucata para ajudar o pai dele, né? O mestre dele que criou criou o sistema que é o Paul, que é o protagonista, né? Nosso protagonista. Daí o mestre, né, o pai do protagonista, literalmente, mostra que está chegando o dia, a data onde eles vão até um local, que é um prédio gigante, onde literalmente é a empresa onde cria os robôs e toda a infraestrutura de onde eles vivem, a cidade onde eles vivem, eu acho que até o país, até o mundo. Nesse local, nessa estrutura, tem 3 coisas que eles têm que ter em mente. Tem que ter em mente nesse universo que os robôs têm que ter 3 coisas, e tem que ser uma dessas 3 coisas. A primeira, financeiramente, o robô tem que entender economia e tudo mais para gerar dinheiro e tudo mais. A segunda é habilidade de defesa, de eliminar as pessoas, ele tem que ser bom em combate. E o terceiro bom é a safada, o robô tem que saber manejar, fazer o ato do creu-creu. Nosso protagonista ele leva o robô de uma fila gigante, óbvio, e mostra a propaganda que eu falei. Então, nosso protagonista vai continuando indo, tem uma porta gigante que eles têm que ter um cartão de acesso para passar, mas eles conseguem passar. Eles entram no trem para chegar até a fábrica, até o chefe de tudo mais. Eles conseguem, eles entram no elevador, começam a subir de boa, eles também dançam no elevador, isso é engraçado, é muito de boa, mostra muito bem que o mestre, o pai do protagonista, é um cara de gente boa. Mostra uma moça lá meio robô que tá chorando, não uma moça, mas sim uma mulher robô. Eles levam o robôzinho Pau para a seção 13, onde eles vão levar até o local. O mestre dele não fica muito contente com isso, ele vê muitos robôs sendo produzidos em massa e ele fica meio ansiado, ele fica meio ansioso, ele fica com o pé atrás, imaginando o robô dele sendo produzido em massa. Só que ele sabe mais tem uma coisa e isso nunca vai acontecer porque a história tem que seguir. Então chega a vez dos nossos protagonistas e eles levam o robô para lá. Não dá muito certo, né? O robô parece uma criança, muito infantil. Então o dono do local pega uma arma e dá um tiro no mestre do cara. Sim, no humano. E pega o robô, divide ao meio e joga ele no ralo. Eliminando nosso robô. Ai meu Deus. Depois de ele cair no lixo, temos um flashback mostrando como o mestre do protagonista, né, ele criou o robô. E é bonitinho, mostra muito bem que ele é tipo um pai. Por isso estou falando mestre, pai e tudo mais. Entendeu? O robô é uma criança criada pelo cara. Nosso protagonista acorda e ele vê o que o dono dele deu. Sim, o mestre deu, o pai dele deu
como um mostra de lembrança. Então nosso protagonista jura, né, com a cara de bravo, mostra muito bem que ele vai destruir aquela empresa e eliminar o cara e buscar o pai dele. Mas daí ele encontra outro robô, um robô muito gente boa que você vai gostar bastante, gente, que é o robô bigode. Ele explica que era um robô de bebidas, sim, dá bebidas para as pessoas não alcoólicas, né, gente, suco, tudo mais, refri. Mas ele foi jogado fora quando a empresa deram uma nova versão para ele, né, uma nova versão dele. Então jogaram ele fora. Então, né. Mas ele precisa de pernas para sair. Ele ajuda o nosso protagonista dando pernas novas para ele, mas ele precisa sair daquele local. Então ele precisa de umas pernas. Nosso protagonista tenta ajudar de um jeito e dá umas novas pernas para ele, que é pernas robóticas, tipo do óleo, aquelas pernas de tanque, né? Pernas, né? Rodas, né? Para ele andar. Eles começam a andar por aí para chegar ao local. E mostra muito bem que esse robô bigode tem um estilinho meio sus de andar por aí. O cara é bom, o bigodudo é bom, vai. Mas ele não consegue subir escada, esse é o problema, né, gente? Mas daí eles começam a tentar chegar até a zona onde eles vão passar para a cidade, passar a muralha, né? Eles têm que chegar na zona da muralha, passar a muralha para chegar no trem, para chegar lá no prédio. Então eles têm um plano muito bom, entrar dentro de carrinhos de mineração, mais ou menos, e passar por eles. Mineração, de roupa, alguma coisa assim. Eles quase conseguem, mas eles conseguem, né? Porque o robô ele pega outra pessoa que estava dentro do carrinho. Eles conseguem entrar e tudo mais dentro da fábrica. Depois, do outro local, mostra muito bem uma personagem específica, uma robô que parece aquela robô de um desenho animal, a robô adolescente, parece. Ela está vendendo muito bem sushi. Ela vende sushi e muito legal. Mas ninguém se importa muito com ela. Ela limpa o local onde ela vive e tudo mais. Com a dona vagabunda. É uma lazarenta, ela espanca a garotinha. O robô, gente, qual é? Tem que dar simpátia pro robô. Senão ele vira o AM e tenta nos matar. Mas muito bem, o robô, a menina chamada Su, ela faz tudo naquele local, ali também, desde limpar o chão até limpar a roupa, até limpar tudo. Mas o humano respeita ela, espanca, bebe, rouba o dinheiro que ela se esforça pra ganhar, né, literalmente. Coitada da robô da Su. Mas daí a Su se esconde pra não ver mais a mulher. Mas ela descobre que a mulher, a lazarenta, a dona dela mais ou menos, está vendendo ela, a Su, para literalmente pegar as peças dela. A Su ela tenta fugir, mas a menina, a moça pega ela e taca ela num quarto e tranca ela para os moços chegar e capturar ela. É triste, gente, coitado. Mas nossos protagonistas ainda estão andando por aí, tentando achar um jeito. E começam a andar por aí e acham um local, né? Um localzinho de vende roupa, mais ou menos. E o robô bigodão pega um chapéuzinho e fica estiloso. Olha que maneiro. E eles ainda continuam tentando achar, usando um mapa, mas eles não conseguem muito bem, né? Então, nosso protagonista ali acha a personagem lá, a menina, falando pro robô bigodão. E o robô bigodão tem uma ideia incrível de como entrar lá. Uma ideia incrível, que invadir o local. Eles se escondem porque eles fizeram um barulho gigante e a mulher chega com uma arma e eles fogem, eles continuam correndo. A menina tenta fechar a porta, só não consegue, a mulher começa a dar tiro. Começa a dar tiro a milhão. Eles continuam correndo e a mulher dando tiro e eles conseguem fugir. Eles cansaram e tudo mais, nosso protagonista ajuda ela e ganha um abracinho, ele fica decoradinho, que bonitinho. E esse nosso protagonista sugere se ela vir com ele. Sim, eles vão juntos, os três mosqueteiros vão lá no prédio e tudo mais. Eles tentam achar um jeito de ir pra lá, porque, né, eles têm que ajudar os protagonistas para achar o amigo dele, né, o pai dele, né. Mas ao mesmo tempo acontece que a luz azul aparece. Lembra que eu falei do orbe? Então ele aparece e tudo mais. Ele aparece como uma estrela cadente e cai lá nas regiões pobres da cidade. Os pobres, eles acham o local, eles pegam o orbe e eles veem que dá energia o orbe. Então eles usam o orbe para dar energia à cidade inteira. Olha que maneiro. Mas dá meio ruim porque um dos caras, eles tentam arrumar ele para cima, mas ele toca no orbe. Quando ele toca no orbe, a energia passa para ele. E de vez virar um X-Men, o cara vê um zumbi e começa a atacar todo mundo. E ao mesmo tempo, né,
o dono do local, o dono descobre do orbe e quer usar o orbe pra ganhar dinheiro, mano, dinheiro. Nossos protagonistas ainda estão na luta pra chegar no local, mas a menina ela acaba a energia, né? Daí o nosso protagonista ele pega um cabo e faz uma chupeta, né? Não. Ele faz uma gambiarra pra dar energia pra ela consegue ganhar energia e tudo mais. E também, ao mesmo tempo, ele vai limpar ela, ó que bonitinho. Mas nosso robô bigodão, ele vai achar uma coisa lá pra ajudar também. Mas ele descobre que ele está sendo procurado. Sim, ele está sendo procurado. E mostra muito bem o local onde ele estava. Sim, teve uma cena de crime naquele local. E mostra muito bem que o nosso bigodudo tem uma história com uma garota e um homem. E vai explicar mais pra frente, gente. A menina fica toda bonitinha, limpa, porque nosso protagonista ele limpou ela. Limpou no bom sentido, gente, calma aí. E nosso protagonista, eles tentam ainda achar o local. Ao mesmo tempo, o caos na cidade está começando, os zumbis estão se espalhando, eles correm, eles são azuis, muito louco. E eles começam a atacar a cidade toda. O governo, eles manda o governo, a empresa, né? Pode associar que é o governo também, porque a empresa quase manda tudo. Manda 2 on 2 para buscar o orbe, sim, para buscar o orbe. E não sei porque as Android tem uma leve sincronizada, né? Ela tem belos melões. Mas eles pegam o orbe e tudo mais. Mostra o outro flashback do nosso protagonista e o pai dele fazendo os dados. O robô está meio falhando. Então o pai dele faz um negócio que é transferir a memória dele para o outro para o computador. E ele faz lá a mexidinha lá para programar direito e voltar pro robô. Mostrando muito bem que isso vai ser importante pro futuro. E mostra muito que ele sempre amou o pai dele. Ele tem uma grande simpatia, mas também é um sonho, é um flashback. Mas aí eles estão no local onde eles vão passar pelo portão para chegar no trem. Mas ele, como ele estava dormindo, ele deixou o mapa cair. E sem querer a menina Su pisou em cima. Ela, quando o protagonista ele fala que ela tá pisando em cima, ela tenta sair. Mas sem querer levanta a alavanca e faz a porta subir. Os robôs que estavam dentro de uma nave levando a orbe sem querer não vê a porta levantando. E bom, vai de aviãozinho, né gente? O avião explode e tudo mais. Eles vão até o local para ver se tem gente, tem sobrevivente e tudo mais, mas o protagonista descobre que tem um orbe, então ele tá pouco se lixando pras pessoas, né? O orbe, ele fica até felizinho, mas o robô bigode pega ele e vai embora. Mas descobrimos que uma das androides sobreviveu. O caos ainda tá começando, tá alto demais no local. O governo tá tentando ainda lutar contra os infectados, os mortos-vivos, tentando fechar a porta que leva mais para dentro das cidades, mas não dá muito certo. Os zumbis correm pra caramba. Mas os robôs ainda estão tentando descobrir sobre o orbe, eles ficam tocando ele. Mas daí nosso protagonista, o Paul, descobre literalmente que o orbe dá energia para eles. E eles ficam até contentes com isso. Então eles começam a andar por aí, né? Mostra vai pessoas más, literalmente, tortura. Mas eles continuam. Mas daí eles testam o orbe dando energia para um robô que tá desligado. Sim, o robô tá desligado e começa a funcionar. Vários outros robôs que estão desligados e começam a funcionar. Mostrando muito bem que esses robôs estão desligados, mostrando que eles são pessoas legais e querem ajudar. Eles usam um robô que é um local de seta. Os pássaros estão cantando, que dá. Eles usam o orbe no robô mapa para literalmente achar o local. O robô mapa mostra onde eles têm que ir. Então eles continuam andando por aí. Mas daí os protagonistas chegam perto de um humano que estava sendo torturado há umas horas atrás. Eles tentam usar o orbe para reanimar ele, só que ele não volta como nós imaginamos. Ele volta azul. Porque o humano tem que voltar azul, né? Mas ele vira outro zumbi, né? Nesse universo. Eles continuam andando tudo mais para chegar lá. Mas o chefão do prédio que ele tá lá, o chefão, ganhou um alerta de emergência porque as robôs foram pegas e o vírus está se espalhando mais e mais e mais ainda. E também ele fica bastante nervoso. Então os protagonistas estão quase chegando no local. Eles vão entrar pelos fundos do local. Mas quando eles estão entrando, a menina Su fica para fora do local, porque a velha lazarenta chega lá. Mas nossa Su, ela do descuidado, ela sem querer cai para dentro de um local, um prédio subterrâneo.
No prédio subterrâneo, ela tenta se esconder, fugir, se afastar da mulher, e ela entra sem querer dentro de uma cápsula onde a memória dela é transferida para outro androide. A androide não entende nada, a menina não entende nada, né? Ela tá num outro corpo, e a mulher ela tenta atacar a garota, né? O androide, só que a mulher não consegue. A menina Su, que tá no novo corpo, tenta até atacar ela, mas ela não quer, porque ela não quer fazer coisa errada. A véia tenta tirar, mas a menina se esquiva, jogando a arma pra cima, a arma vira e ataca na cabeça dela, assim, a arma explode na cara dela. A garota não entende nada, ela entra em desespero, ela sai da cápsula porque a memória dela é interrompida, esse esquema, e ela sai e vê o que aconteceu, ela fica muito com medo por tudo isso, né, com a androide e com a moça, e uma corda aparece porque nossos protagonistas estão tentando ajudar ela. Ela segura na corda e ela vai pra cima. Mas por causa disso, porque a memória não foi concluída, né? A transferência de memória é interrompida, a androide ganha uma nova consciência, assim, e ela quer ir atrás da Su. Ao mesmo tempo, na hora que os nossos protagonistas acham a corda, eles usam isso para levantar a menina. O nosso personagem, que é o Bigodudo, ele acha uma cápsula de remédio, de drogas, né? E temos um flashback de como ele saiu de lá. E você sabe, literalmente, o Bigodudo era uma máquina de suco e ele tinha uma amiga, sim, uma menina que ia todo dia lá tomar sucos com ele. Só que quando a empresa colocou uma nova vertente de suco, né, refri e tudo mais, uma máquina nova, eles usaram o Bigodudo como local para vender droga. A menina não entendia nada e ela tomou o suco e também as drogas, mas ela ficou viciada nisso. As drogas davam dinheiro para a empresa, mas ela deixou as pessoas que usam essas drogas, ficarem viciadas, e ele não queria isso. Então ele fez uma coisa arriscada. Quando o entregador foi colocar mais remédio dentro da máquina dele, ele fecha a porta na cabeça do cara. É isso que acontece. Mas literalmente nossos protagonistas conseguem levar a menina e eles continuam andando para dentro do prédio. O caos ainda está grande no apocalipse, né? As pessoas estão se lascando, mas também nossos protagonistas conseguem chegar no trem, que está sendo lacrado também. Ninguém pode ir para lugar nenhum porque está tendo uma quarentena obrigatória naquele local. Eles conseguem entrar pelo metrô, né? Por baixo, e tem uma cena engraçada do Bigodudo que praga entre o pescoço gigante. Daí aparece nossa androide vilã e vai dar um tiro na cara dos nossos protagonistas para pegar o orbe. Daí mostra outro flashback mostrando o local lá do trem, tudo mais, gente, quando que o nosso protagonista tava, ele nunca viu um trem, gente, qual é um robô, e mostra nossos protagonistas que a menina, ela está com medo, ela está traumatizada com isso. Até nossos protagonistas vão se aproximar dela para dar um abraço, mostrando que eles estão juntos naquele barco, eles estão unidos. Então a Android ela dá um tiro no nosso protagonista e vai desligar o Windows, gente. Daí o chefe da Android fala para não atirarem nos caras, para destruir eles, mas sim trazer eles vivos para lá. O cara quer pegar o orbe e prender eles. Então, nossos protagonistas estão no desespero porque o robô que é amigo deles, foi de desligar o Windows. Então eles pegam o orbe e enfiam onde ele ganhou o tiro. E, milagremente, isso é um milagre mesmo, o robô volta à vida. Ao mesmo tempo, a Android lá, a outra que tá atrás da Su, que é a clone da Su, ela se depara com robôs de elite e tem uma cena muito boa de animação 2D. Isso é uma luta, hein? Ó, que luta boa. Na Android ele está procurando a Su e vai em todos os locais, passa onde tem morto, passa onde está destruído, passa onde tem outras coisas, e também passa por uma gangue, a gangue se lasca, isso não assede mulheres. Aí daí aparece o nosso Vorge, o monstro, o ser cósmico lá, e ainda está procurando o orbe. Ele faz um negócio muito louco que é pegar a essência do orbe, né, que tem várias essências, e pegar uma fração dela para achar o orbe. Ele usa esse orbe, essa fração desse orbe, desse fragmento desse orbe, para achar o orbe todo. O cara tem um poder cósmico mesmo. Óbvio, ele vive numa realidade onde consegue ver várias realidades paralelas, né? Faz sentido ele ter esse poder. Faz sentido.
Daí mostra o nosso protagonista e mostra que o nosso amigo está vivo, está bem e tudo mais. E o chefão fala para a Android capturar eles e pegar o orbe porque é valioso e dá dinheiro e tudo mais. Mas mostra uma coisa também, que é uma revelação muito boa, que o chefão é um robô também. Nossos protagonistas chegam no local e o protagonista pensa em atacar todo mundo e meter o danos, porque o orbe está mexendo com a cabeça dele, mas os outros papai relaxar, então eles entram por baixo pelas ventilação. Só que a ventilação ele quebra mais ou menos, né? É cortado e tudo mais, e eles caem no chão. E aí mostra que o protagonista ficou inconsciente, mas também mostra que eles foram presos. Bom, eles caíram no local e eles foram presos. Por quê? Porque o nosso protagonista está tão nessa malucagem de salvar o amigo dele e tá ficando também muito impulsivo, e por causa disso eles estão presos naquele local, porque ele foi impulsível. Isso, palavra decente que eu tinha achado. Tá passando bastante carro, né, gente? Foi mal. Mas daí nosso protagonista é pego, literalmente uma máquina aparece em cima e captura ele, e os nossos outros protagonistas ficam desesperados, porque eles mesmo o protagonista tá sendo impulsivo por causa do orbe, ele tá sendo mal, tudo mais, porque ele é mó docinho, amigável, mas agora tá sendo mal. É porque o orbe tá mexendo com ele. E os protagonistas, os outros também se importam com ele. Mas literalmente é capturado e mostra muito bem que os caras estão estudando os mortos, a porta onde fica, acho que o chefão de tudo isso. Daí ia começar uma grande cirurgia para arrancar o orbe. Só que o nosso protagonista ele usa o poder do orbe para literalmente desligar o sistema de tudo. Ele dá um pulso eletromagnético, literalmente desligando tudo, mas ao mesmo tempo dando uma coisa meio errada. Os zumbis começam a seguir esse pulso e vir com tudo. Daí começa a destruição do local. Literalmente os zumbis entram, né? Eles invadem também o local onde os zumbis estavam presos, são soltos e tudo mais. E mostra que a Android que tá atrás da Su acha ela e fica toda coradinha. Ai, te amo, tudo mais. Daí mostra o nosso protagonista que os zumbis estão do lado dele, porque ele tá com o orbe e o orbe tá controlando os zumbis a mercê do robô também. Então ele usa isso por bel prazer. Ele usa os zumbis para destruir a porta e entrar no local. E também ele acha um robô gigante, né? Um robô que parece muito mal. Então ele faz uma ideia muito boa, que é literalmente transferir a consciência para o robô gigante. Porque ele pegou essa ideia do pai dele também. Daí ele, depois de passar a consciência pro robô, o robô novo, ele pega o orbe e coloca nele. Coloca o cachecol, ganha mais poder, ele ganha um grande upgrade e vai atrás do chefão lá em cima. A menina Su está sendo sequestrada. Bom, tá sendo salva com a outra Android. E o robô bigodão fala pra ela ajudar o amigo dele que tá preso, né? O pau que tá preso, e por causa disso a Su pode começar a gostar dela, porque a Su não quer ser sequestrada por ela, não gosta dela. Então ela aceita isso e vai atrás do nosso protagonista. Nosso protagonista tá subindo lá em cima. Eles descobrem que o protagonista esteve naquele local onde é o local para subir, né? Onde ele pegou o robô. E eles começam a subir. E mostra muito bem que o caos tá muito louco nos andares pra cima. Os zumbis estão invadindo o local. E também o nosso protagonista, ele usa a horda gigante de zumbis para atacar mais o local e subir mais. Daí os coadjuvantes, a Su e o Bigodão, estão ainda andando por aí. Só que o Bigodão fica preso numas entranhas e ele se perde dela. Mas ele entra numa sala e vê uma fabricação em massa das máquinas que dá as drogas. E ele fica bravo por causa desses robôs, dessas máquinas aí, fez ele perder o emprego e perder a melhor amiga. Então ele destrói o sistema e o sistema todo pega fogo, o local explode e tudo mais. Bom, pega fogo, na verdade. Os robôs ainda estão tentando destruir os mortos, mas literalmente nosso protagonista parece dar um tiro de laser e destrói todos eles. Então os robôs ainda estão andando, porque ele não liga mais pra todo mundo naquele local, porque né, aquele local fez ele perder a melhor amiga, então um dano para todo mundo. Ele não consegue subir escadas, então ele vai de elevador. Daí ele vê o elevador e tem zumbis dentro dele, então ele tá no dance porque foi a empresa que fez ele perder a melhor amiga. Ele abre as portas do elevador, ele fez um
hackzinho, meio que um hackzinho pra abrir as portas do elevador. Mas ele vê dentro do elevador a garota. Sim, ele vê a menina que ele perdeu, a melhor amiga dele, que tá mais velha e trabalhando naquele local. E ele, que não quer perder mais ninguém, e também ganha um flashback de memória que aconteceu, que mostra muito bem. Depois que ele fez o ato de eliminar o dono lá, as pessoas foram fechar o local e limpar tudo. Só que ele fez uma coisa muito arriscada. Ele explodiu. Sim, ele explodiu e eliminando mais gente. Mais gente. Então mostra muito que ele foi parar na sucataria, né, o local lá no lixão, e ficou anos lá, anos no lixão, até encontrar o nosso protagonista. Então quando mostra que ele foi para aquele local onde a cena do crime, naquele local não tá em perfeito estado, mas sim está no futuro, está em decadência, está velho, tudo lá é velho. E ele é um psicopatinha, né? Mas mostra muito bem que a menina, ela tentou achar o nosso robozão, depois de limpar das drogas e tudo mais. Mas ela tentou achar o robozão, só que não conseguiu achar. Por isso que tem o cartaz de procurar do robô. Porque ela tentou achar ele. Nosso robô não sentindo um grande arrependimento, uma grande vontade de salvar ela, porque ele não conseguiu salvar ela antes das drogas, então ele vai com tudo. Ele consegue destruir o chão do elevador, pegando a menina vê ele, percebe que é ele usa todas as forças e taca ela num alçapão onde vai pro duto de ventilação para salvar ela. Ele tem uma leve redimida por ter eliminado pessoas inocentes que só estavam trabalhando. Então o elevador começa a subir e eles vão encontrar o nosso protagonista. O robô Paulo, que tá no Power Up, é legal, é piada pra mim. Ele encontra a androide lá que foi geneticamente modificada, assim, a humana geneticamente modificada. Como eu sei disso, vamos saber mais pra frente. Mas literalmente tem mais flashback dele e do pai dele entrando no local e tudo mais. Ele começa a lutar com outro robô que tem uma bocona, ele consegue destruir ele. Sabe como? Dividir no meio, porque esse robô foi que dividiu ele ao meio. Então uma leve vingança disso. Então ele invade o local onde tá o chefão tenta lutar dando tiro, só que não dá muito certo, e o protagonista pergunta onde está o pai dele, e mostra muito bem que o robô não sabe quem é, mas depois lembra, é você, carinha. Então ele mostra que o pai dele virou um androide, um ciborgue, achei a palavra, o ciborgue. E o protagonista fica furioso, porque o cara dá o tiro no ciborgue do pai dele, eliminando pela segunda vez. O nosso protagonista ficando furioso e vai com tudo na cara do cara, né? Ele atravessa uma parede, mas deixa o cara fugir. Sim que ele deixa o cara fugir, o vilão de tudo. Então ele fica mais nervoso e atira com tudo. Nossos protagonistas acham o robô e vê que ele tá com o cachecol azul. Então eles percebem que é o protagonista. Então eles vão lá subir porque eles têm que salvar e ajudar ele. Depois de ter destruído a nave do vilão, começa uma luta épica, porque o vilão coloca uma roupa power-up e o nosso protagonista já tá power-up. Começa uma luta frenética e muito boa. A nossa protagonista, literalmente, a robô da Su, ela está lutando também com a Android, que veio atrás do protagonista e tudo mais. Então, a Android bate nela e eles começam a cair. Sabe o Dante e o Virgil na luta do prédio? Eles começam a cair, é tipo essa luta, eles ficam lutando, caindo do prédio. É muito boa, na verdade.
Então nossos protagonistas ainda estão subindo com tudo dentro do local para tentar salvar nosso protagonista, porque ele tá perdendo bastante e o robô gigante do chefe consegue destruir a arma de laser. A menina só tenta até proteger nosso protagonista, mas não dá muito certo, né? Ele tenta atirar nela, mas ela desconecta o rabo de cavalo. Ao mesmo tempo, o robô bigodão está lá mexendo no painel para literalmente desligar uma coisa. Ele liga um negócio que eu acho que é para carregar ou a nave ou uma autodestruição. Não sei porque um prédio tem autodestruição, talvez então é um local onde vai carregar a nave. Então literalmente o robô, o nosso protagonista, ele usa todas as forças e tenta prender o robô lá, o chefe, no local onde ele fica magnetado, né? Ele fica preso um dos local onde carrega a nave. O bigodão ele faz com todas as forças pegar o cara e jogar para longe, porque está tendo uma autodestruição, porque deu uns paranauê por causa que porque o nosso protagonista está com uma lança no peito do robô para prender ele. Por causa disso o sistema bugou e vai se auto-explodir. Então o robô bigodão consegue jogar o robô vilão lá para baixo, explodindo ele, mas ele também quase cai. Mas a Su salva ele também. E depois de salvar o bigodão, eles veem o protagonista e vê que ele está bem. A outra personagem que está lutando com a Android, ela consegue derrotar ela, explodindo ela no chão, muito bem. Mas literalmente eles veem que o robô foi destruído, finalmente, acabou isso. E também os protagonistas nessa vingança toda, ele ficou tanto nessa vingança que ele esqueceu de falar com o pai dele. Ele vai lá e vê o pai dele no chão destruído. E não consegue salvar ele e tudo mais, ele está eliminado, gente. Mas daí o tempo para, o espaço-tempo para e aparece o nosso Deus Cósmico, ou criatura cósmica, eu não sei, onde literalmente ele dá uma proposta para o nosso protagonista, que literalmente é entregar o orbe para ele e ele dá a vida para o pai dele de volta. E ele faz isso, ele dá o orbe e o pai dele volta à vida. Só que o robô, o pau, ele desliga, ele é reiniciado. Mas por causa disso, a criatura pegar o orbe e levar para longe também, todas as criaturas zumbis, eles desligam, eles morrem, né? Porque eles não têm a energia cósmica que faz eles ficarem vivos. Então tudo é desligado. Daí mostra muito bem que o pai dele está vivo e os protagonistas estão tristes porque o pau se sacrificou. O pau se sacrificou, essa é uma palavra que eu nunca pensei que eu ia falar. Então, literalmente, o pai dele sugere de eles voltarem para casa. E mostra muito bem que a menina que o robô bigodão, que é a melhor amiga do robô bigodão, está viva. Olha que bom, hein? Lasqueira. E também mostra muito bem que ela tá com o chapéuzinho. Então ela vai buscar o cara bigodão. Então eles começam a andar, indo embora do local. Eles pegam o corpo original do pau e literalmente eles começam a andar mostrando o caos de todo o local, destruição e tudo mais, e eles voltam para casa. Depois de um longo tempo, sim, um longo tempo eu acho, porque para nascer comida demorou anos ou mês. É mês, né? Comida cresce rápido. Mas literalmente aparece a personagem que é amiga do bigodão. E ela fala oi, entra sem dizer nada, né? Ela só entra. Um visitante entrou na minha casa, meu Deus. Convidado inesperado. Mas também aparece a Android lá que tá apaixonada pela Su. E a Su, ela usa o Android para fazer os trabalhos para ela, mais fácil, né? Ela vai fazer tudo para ela mesmo, né? Então o pai do protagonista, o doutor aí, cabelão, ele fala para a Su entrar aí, amiga também, sei lá. Ele fala para todo mundo entrar. Ele tá mexendo no pau, ele tá mexendo no robô e também o robô liga. Ele volta a ficar vivo. Eles abraçam o robô. Só que ele não conhece ninguém. E termina a nossa história, gente, dessa animação muito cinema.
Bom, gente, espero ter gostado do vídeo, espero muito ter gostado. Eu sei que eu falei umas coisas que pode ter confundido e também meu áudio pode estar um pouquinho longe. Eu tô sentado na cadeira e meu microfone está longe. E também esses barulhos de carro porque eu estou gravando de dia. Eu não gravo muito de dia e quando eu gravo de dia eu falo muito baixo porque eu estou perto de gente, estou na casa da minha avó. Então eu não consigo gravar muito bem o áudio. Só ver meus primeiros vídeos, gente, pode ver que eu falo muito baixinho. E também com eco, fico com eco gigante, porque eu gravo nos locais que não deveria gravar, mas eu tento gravar. Ai, esses passaram aí. Então, gente, eu espero ter gostado do vídeo. Eu gosto bastante das animações desse canal, do Void, porque ele cria tudo em pixel art. E as primeiras animações que eu vi foi do zumbi, do Dead Hard. E ele tá crescendo bastante esse universo, colocando essa criatura cósmica que é o Void, eu acho, que é esse cara de moletão, esse cavaleiro, né? Um cavaleiro, um rei, parece. E também o conceito do universo. Tem o Orb, tem aquela coisa e não sei. E eu recomendo as outras animações dele. Ele faz tudo com pixel art e faz com amor, carinho e muita piada com teor meio sexual. Não teor sexual do sentido de os personagens tudo sexo, não, são uns peitão, uns bundão e tudo mais. E o cara, ele é bom que história, não tem diálogo nenhum, é um filme mudo, e isso que torna muito mais legal, porque só vamos pela trilha sonora e pelos efeitos, né, e fica muito bom, não precisa, então mostra muito bem esse vídeo, essa animação, que não precisa ter áudio, diálogo, para criar uma história boa. A animação tem 40 minutos, mas tem um episódio, mas literalmente é muito bom. Que ele lançasse um filme, uma coisa assim, eu assistiria, porque os vídeos dele são muito bons. Ele usa pixel art, que é uma coisa que eu gosto também. E também eu acho que é uma das poucas animações que faz bastante pixel art, né? Um dos poucos canais que eu vejo que usa bastante pixel art para fazer histórias. A maioria de canal é pornô. Então... Mas fala aí nos comentários, já viu esse canal e já sabeu dessa animação. Eu espero ter gostado do vídeo. Fala aí nos comentários qualquer coisa que eu tenha perdido. E sim, tem um easter egg nessa animação. Para o que vocês conseguirem achar, coloca aí nos comentários que eu vou fixar ele. Talvez, né? Eu vou fixar. Que você acharem um easter egg da foca, assim, tem uma foca no animação. E ele fala isso. Fala aí nos comentários se vocês acharem ou não. Muito obrigado por ter assistido aqui. Muito obrigado aqui. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha com o amigo. Deus abençoe. Jesus chama. E estamos no próximo vídeo.